Hoje a gente vai continuar, a gente vai trabalhar, inclusive, com um tipo diferenciado de separação de variáveis, vai um pouco ao encontro do que a Tamires perguntou no encontro passado, se poderia usar aquela técnica de separar variáveis para toda e qualquer situação, e aí eu disse que, por um lado sim, por um lado não. Por um lado sim, porque era sempre viável uma determinada transformação, mas que ela não era natural, era meio que impositiva, a gente tinha que usar um fator integrante ou alguma coisa do tipo. Mas antes, vamos dar só um breve review aqui do que a gente trabalhou e fazer o seguinte. Vamos começar logo com um exercício. Gente, então, exercício 1. Exercício 1 é o seguinte. Imagina que tu tem um corpo de massa M. Tem massa M. E aí ele se desloca sobre o eixo X, sobre a horizontal. E sobre ele só vão agir duas forças. Uma força F, do sentido a favor do movimento, e uma força de resistência ou força de atrito, que eu vou chamar ela aqui, FAT. Essa FAT, né, essa FAT é a força de atrito, que naturalmente se opõe ao movimento. E essa força de atrito aqui, ela tem um condicionante. Ela vai ser proporcional a esse símbolo de proporcionalidade que a gente costuma usar, né? O alfa. Ela vai ser proporcional à velocidade. Aí a minha pergunta é o seguinte: encontrar quem é a posição da partícula. Ou seja, encontrar quem seria a função do espaço, o espaço em função do tempo. Então, o que é que a gente sabe, pessoal? A gente sabe pela segunda lei de Newton que o somatório de todas as forças atuantes sobre o corpo, ele é a massa vezes a aceleração. Okay? Essa daqui é a segunda lei de Newton. A soma de todas as forças atuantes sobre um corpo é o produto da massa pela aceleração. Aqui eu estou na minha forma vetorial, mas eu posso ir pela forma escalar e escrever aquela velha formulazinha, né? A velha fama. Força igual a massa vezes aceleração. No meu corpo, eu tenho duas forças atuantes. Eu tenho a força F e tenho a força de atrito, né? Ou força de resistência oposta ao movimento. Então, o somatório das forças que ocorrem sobre esse corpo vai ser basicamente a diferença da força F pela força de atrito, já que como elas estão em sentidos distintos, né? Então, a força resultante vai ser a diferença entre elas, ok? E claro, isso daqui vai ser o produto da minha massa pela minha aceleração. Obviamente a massa é constante, que eu estou aqui na mecânica clássica, né? Não relativística. Isso aqui é massa vezes aceleração. E agora? Como é que a gente vai pegar para brincar esse negócio aqui? Se eu agora não tomo mais a forma vetorial desse tratamento, e sim a forma escalar, então a minha força menos a força de atrito vai ser o produto da minha massa pela aceleração. Agora estou tomando em consideração apenas os módulos, ou seja, apenas os valores absolutos, né? Não estou mais com tratamento vetorial. E aí, pessoal, é o seguinte, ó, essa força aqui eu vou supor constante. E segundo o enunciado, a minha força de atrito ela é proporcional à minha velocidade. Então, essa minha força de atrito, por ser proporcional à velocidade, ela vai ser um certo alfa vezes v, onde o alfa é a minha constante de proporcionalidade. Ok? Igual aqui é a massa vezes a aceleração. Só que a gente sabe de umas coisas aqui, não é? A gente sabe, por exemplo, observe que a gente iniciou o nosso problema em caráter vetorial. Quando a gente chegou até aqui, ele está em caráter escalar. E agora eu vou remodelá-lo para um caráter diferencial.
Ou seja, eu vou começar a tentar entender se algumas dessas funções podem ser escritas como a derivada de alguma coisa. Essa minha força F é suposta constante. Esse alfa é uma constante de proporcionalidade. Esse m é a massa do corpo, supostamente constante. E o que eu tenho aqui, variáveis, é a velocidade e a aceleração. E a gente sabe que a aceleração pode ser observada como sendo a derivada da velocidade com respeito ao tempo, correto? Então, eu posso pegar e reescrever isso daqui como sendo força menos constante alfa, velocidade, igual a m, que é a massa, vezes a aceleração, que no meu caso vai ser a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Ok? Então, eu tenho esse sisteminha aqui. Bom, então essa é a equação diferencial que o meu modelo me propõe, né? Arrumando aqui bonitinho, então eu vou ter que massa derivada da velocidade com respeito ao tempo, mais, vou passar aqui o αβ para o outro lado, mais αβ é igual a F. Então, essa é a equação diferencial que vai modelar o meu problema. Até aqui, tudo bem, gente? Como eu peguei a caracterização vetorial, transformei numa caracterização escalar, e aí usando a relação que a aceleração é a derivada da velocidade com respeito ao tempo, eu encontrei uma equação diferencial que modela o meu problema? Tranquilo. Bom, então, o que a gente tem é isso daqui até agora. Agora vamos ver até onde a gente consegue, de certa forma, resolver isso daqui. Bom, vou pegar isso daqui e vou fazer o seguinte. Vou passar esse camarada para cá, então vou ficar com m dv dt igual a f menos αβ. Lembre, isso é constante, isso é constante. Então, essa expressão aqui depende exclusivamente do v, porque essa força F é constante e essa alfa é uma constante de proporcionalidade, então tudo isso daqui é constante. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar variáveis. Aqui embaixo é como se fosse 1, né? E aí eu vou fazer a seguinte separação de variáveis, ó. M dv sobre esse cara aqui, que está supostamente multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. F menos αβ. E esse dt eu vou jogar aqui para o outro lado. Escrever assim, dt. Tranquilo, gente? Essa separação de variáveis que eu fiz? Esse termo aqui que estava supostamente multiplicando, eu passei para cá dividindo. Separei a variável, né? Então, dv dt, deixei o dv à esquerda, mandei o dt para a direita. E aí deixei essas constantezinhas aqui. Tranquilo? Tranquilo essa separação de variáveis? Sim, professor, essa operação foi tranquila de entender. Pronto. Agora vamos aplicar a integral de ambos os lados dessa equação. Porque se aqui eu tenho um diferencial de integração e aqui eu tenho um diferencial de integração, é natural eu aplicar a integral dos dois lados. Então aqui eu vou aplicar a integral de m dv sobre f menos αβ. Isso daqui é uma integral em dv. E aqui vai ficar a integral em dt. Esse m é uma constante, eu vou tirar da integral, então vai ficar m integral de dv f menos αβ. E a integral de dt, a gente sabe quem é, né? Integral de dt é como se fosse uma integral de dx, que seria x, então, portanto, aqui vai ser um certo t. Mais uma constante k, que é uma constante de integração, ok? Como se daqui são integrais indefinidas.
Agora, pessoal, é interessante a gente calcular isso daqui, né? Quem é essa integral aqui? Então, eu vou calcular ela aqui à parte. Vou chamar isso daqui de I, de integral, e vou calcular ela aqui para vocês à parte. A integral de dv sobre F menos alfa V. Se eu fizer aqui uma substituição de variáveis, que vocês aprenderam lá no cálculo 2, se eu tomo U igual a F menos alfa V, quem seria du? Quem seria a derivada dessa expressão? Bom, o F é supostamente constante. Então, a derivada dele é zero. Então, a derivada de alfa V, o alfa é constante, então você não deriva, e a derivada de V é dv, correto? Então, isso daqui daria certo, ó, 0 menos alfa dv é menos alfa dv. Passando esse menos alfa para o outro lado, eu posso escrever a partir daqui que o meu dv ele é menos du sobre alfa. Tranquilo? Esse diferencial de integração aqui está confortável para vocês? Deu para entender? Sim, sim. Agora eu vou trazer ele para cá. Então, o i vai ser a integral. Quem é o dv? Para a gente, o dv é menos du sobre alfa. Então, isso daqui vai ficar menos du sobre alfa, dividido por f menos alfa v. Só que o nosso f menos alfa v é o próprio u, pela mudança de variável que eu fiz. Então, isso daqui é u. Tranquilo? Esse sinal de negativo e esse alfa, como são constantes, eles podem sair da integral. Então, isso daqui ia ficar menos 1 sobre alfa. Eles puderam sair da integral. Isso daqui vai ficar integral. Lá em cima continua o du. E aqui embaixo fica o u. Correto? Então, isso daqui dá menos 1 sobre alfa. E, gente, quem é a integral de du sobre u? Integral de du sobre u. Vai dar um logaritmo natural aí de... Isso, um logaritmo natural de u, correto? Isso. Logaritmo natural, vou colocar de módulo de u, porque esse u pode ser que seja negativo. Sim. E até a aula de amanhã de manhã, que vocês estão convidados a assistir com a turma de ADO, quem não puder depois assistir gravada, vocês vão aprender a calcular logaritmo de número negativo. E aí eu não vou mais precisar ficar toda a aula colocando módulo no logaritmo, porque aí vocês já serão suficientemente maduros para calcular os logaritmos negativos da vida de vocês, né? Primeiro vocês vão ter que chorar um pouco, né? Ficar pensando, ah, meu Deus do céu, por que sempre mentiram para mim? Por que o Odécio não cruzou a minha vida antes? Por motivos óbvios, né? A gente precisa se traumatizar quando tiver como superar o trauma. Cruzar comigo cedo demais pode ter efeito contrário na sua vida, né? Mas a partir de amanhã, ou a partir do momento que vocês virem isso, vocês vão conseguir calcular o logaritmo negativo, né? E daí, então, não ficar mais cismados quando isso aparecer. Então, isso daqui dá menos 1 sobre alfa. Lembrem que essas notas de aula depois são colocadas lá junto com o vídeo, viu? Fiquem tranquilos. Professor, só na Pois aula não, de amanhã de EDO, vai seguir o horário que está no acadêmico mesmo? Sim. Dos horários? Certo, beleza. Então, isso dá menos 1 sobre alfa do logaritmo, do módulo, e esse u, ele foi infligido aqui em cima, né? O u é f menos alfa v. Esse daqui vai ser f menos alfa v. Ok? Então, essa é essa integralzinha que apareceu ali. Belíssima. Então, vamos usá-la. Lembre que eu chamei ela aqui em cima, né? Ela nem é o problema ainda, ela é só esse pedaço aqui. Então, aqui ficou m i igual a t mais k. Então, vamos reescrevê-la. Isso daqui é a página 1, para eu não perder também. Então, ó, a nossa expressão estava assim, né? M vezes I, que é aquela integral, era igual a T mais K. Aí essa integral a gente calculou, então isso é M vezes, a integral lá era menos 1 sobre alfa do logaritmo do módulo de F menos alfa V. Isso daqui é um T mais K. Lembre que eu quero descobrir quem é o V. Então, vou fazer o seguinte.
aqui se eu multiplicar essas constantes, m vezes menos 1 alfa vai dar menos m sobre alfa, logaritmo do módulo de f menos gama, aliás, alfa v, igual a t mais k. Certo? Esse camarada, eu vou passar ele para o outro lado, o alfa está dividindo, passa multiplicando, o m que está multiplicando passa dividindo, né? Então, ele vai ficar assim, ó, logaritmo do módulo de f menos alfa v, igual, então vamos lá, vai ficar menos alfa sobre m, que multiplica t mais k. Ok? Como eu quero apenas o v, e aqui tem um logaritmo, eu vou aplicar exponencial a ambos os lados desse problema. Então, vai ficar assim, ó, exponencial do logaritmo do módulo de f menos alfa v igual a exponencial de... Aqui, pessoal, eu vou tomar a liberdade de fazer logo a distributiva, tá? Então, menos alfa sobre m vezes t dá menos alfa sobre m, t, mais... Aqui vai ficar o k, né? Vezes isso. Então, vai ficar menos alfa k sobre m. Bom, o que acontece quando eu aplico a exponencial de um logaritmo? Se eu aplico a exponencial do logaritmo, meio que eles se cancelam, né? Porque são funções inversas, então a composta da identidade, então isso daqui vai embora. Então isso daqui fica f menos alfa v igual a essa coisa feia aqui. Aí essa coisa feia aqui, ó, eu não estou falando da minha letra não, tá? Estou falando dessa expressão. Essa coisa feia aqui, eu posso quebrar da seguinte forma. Exponencial de menos alfa sobre mt vezes a exponencial de menos alfa k sobre m. Concordam que eu posso desmembrar isso daqui como um produto de potências de mesma base? Lógico, eu podia fazer uma divisão, mas aqui é a mesma coisa, né? Bases iguais, eu posso repetir a base, e aí somar os expoentes, daí essa expressão aqui de cima, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque isso daqui, gente, tudo é constante, ó. O E é o número de Euler, que é uma constante. O alfa é a constante de proporcionalidade do problema, que é constante. O K era aquela constante de integração, que é uma constante. E o M é a massa do corpo, que é a constante. Então, toda essa parafernália aqui é constante. Para não ficar escrevendo um negócio altamente carregado da notação, eu vou chamar de uma única constante C. Tá bom? E aí eu diminuo a escrita do problema. Então, fazendo essa escrita, fica f menos alfa v igual a exponencial de menos alfa sobre mt, já que tem uma variável do problema, vezes uma certa constante c. Agora fica menos feia. Como eu quero, basicamente, conhecer a velocidade desse corpo, a função horária da velocidade, eu vou isolar o v. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse alfa v para o lado de cá, e vou passar esse camarada para o lado de cá. Então, o F continua, menos esse camarada que é positivo passa negativo, então é C vezes a exponencial de menos alfa sobre mt igual a alfa v. Tudo bem? E como eu quero apenas o alfa, como eu quero apenas o v, esse alfa passa dividindo. Então a minha expressão vai ficar assim, ó. F dividido por alfa menos C sobre alfa exponencial de menos alfa sobre mt igual a v. Vai ficar essa expressão. E como eu sou estrategicamente munido disso daqui, ó, isso é constante, isso é constante. Então, eu vou chamar isso daqui de uma única constante chamada constante K1. Esse C também é uma constante, né? Que foi idealizado aqui em cima. Esse alfa também é uma constante. Vou pegar esse daqui, chamar de constante K2. Isso daqui, ó,
também é uma constante, só que isso daqui eu não vou chamar de constante K3 por um motivo. Esse alfa é uma constante de proporcionalidade que foi dada no problema. Então, normalmente, ele é um dado. Você vai receber um valor numérico para representar esse alfa, então tu não precisa mexer nele. Esse M também é a massa do corpo, que também é estrategicamente conhecida. Então, isso daqui eu não preciso chamar de constante K3, se eu não quiser. Certo? Até porque o próprio enunciado do problema traz alfa e M como condições. Então, aqui eu vou ter, ó, em lugar de escrever F sobre alfa, vai ser K1, menos, isso daqui vai ser K2, vai ficar K2, que multiplica a exponencial de menos alfa sobre mt, igual a V. E esse V agora se torna uma função do tempo, porque isso é constante, isso é constante, isso é constante, isso é constante, portanto, a única variável do problema é o tempo. Então, a velocidade é uma função do tempo. Então, está aqui a sua solução para esse problema. A sua velocidade, nesse caso, ela é essa função horária aqui. Tranquilo, gente? Dúvidas sobre a construção desse problema? Apesar de ter sido relativamente longo? Tranquilo, gente? Deu para entender aí como é que foi a construção? Sim, professor, só tem que... Vou ter que revisitar, porque assim, o cálculo foi um pouco longo, né? Tem várias Sim. nuances e detalhes, né? Eu acho que no meio de você resolvendo qualquer bobagem que você escreve numa propriedadezinha, enfim, qualquer coisa aqui já era, né? Você já erra, Já. já se embanana, então tem que ser visto também, revisitado isso aqui com calma. Mas deu para entender. Assim, não foi nada que ficou confuso e tal. Tranquilo. Só o movimento que é feio, né? Se você imaginar que as funções horárias que a gente costuma ver na educação básica são normalmente lineares, né? V igual a V0 mais AT, né? São funções do primeiro grau. Pensar que existem movimentos com essa característica são feios, né? Esse problema, gente, ele na verdade, ele é a forma generalizada do que tem no Guidorize, na página 186, no exemplo resolvido 7. Só que no exemplo do Guidorize, ele dá um bocado de número. Aí eu resolvi não fazer com números. Fazer a generalização mais plena do seu problema. Então, se vocês quiserem uma versão mais fácil, para tentar entender, vocês vão lá no Guidorize, né? A gente está usando o volume 4, né? Vocês vão lá na página 168, lá é o exemplo 7. Vocês vão ver que é bem mais fácil quando você tem número, porque um bocado de coisa morre no meio do caminho. Fica tudo bem mais fácil, a integral é mais fácil. Mas eu optei fazer esse problema porque seria a generalização dele. E aí, para vocês terem ideia, tomando isso daqui como verdade, né? Como fato, deixa eu ver o que foi que o Guidoriz encontrou. A solução que ele deu ao problema foi tomando K igual a 5. Aí pronto, ele chega no resultado. Os passos são todos os mesmos. Só tem bem menos conta para fazer. Mas essa daqui é a versão geral. Porque é a solução geral para qualquer força aplicada sobre qualquer corpo, em qualquer condição de atrito, para qualquer referencial inercial. Essa aqui é a solução mais geral do problema. Ok? Achei bonitinho o que o Guidorizi fez, só achei muito o primário, né? A gente já consegue fazer com um pouco mais de generalidade. Tranquilo? Um segundo problema que a gente vai fazer também é o seguinte. Problema 2. Imagina que tu tem o volume de um corpo e o volume desse corpo ele é proporcional, ou pelo menos ele é uma função da sua pressão. Então você tem um volume, imagine que você tem um gás, e o volume dele é função da pressão. Ou seja, quando a pressão sobre o gás
muda, o volume desse corpo, desse gás também muda. Normal, né? E ele satisfaz a seguinte equação diferencial. A variação do volume no que diz respeito à pressão, ele é menos o volume dividido por um múltiplo da pressão, onde esse gama aqui é uma constante. E aí a gente quer provar o seguinte, a gente quer provar que se o volume final coincide com o volume inicial para um certo conjunto de pressões, então você vai ter uma lei de Boyer exponencial, que seria isso daqui. Então, com base nessa EDO, e que o volume final é igual ao volume inicial, quando as pressões recoincidirem, prova isso daqui. Vocês olhando esse modelo físico aqui, vocês conseguem entender o que seria isso se comparado com alguma coisa lá do ensino médio? Vocês conseguem ver a folha completa, gente, aí? Acho que tem uma pessoa no chat perguntando se tá dando para visualizar a folha completa. Eu estou conseguindo ver, professor. Pronto. Eu escrevi até aqui, por enquanto. Tá dando para ver, né? Vocês lembram do... As laterais. Consegue ver até aqui a ponta da minha caneta? Não estou conseguindo ver onde está a caneta. Aqui tá ok, dá pra ver direitinho assim, ó. As contas, direitinho. Tá dando para ver, né, Luiz? Tá. Aqui também tá. Tá dando Leidivane, Wellington. O Tamires, tenta dar 2 toques sobre a tela do celular, se porventura tu estiver no celular. Pode ser a configuração da tela do Meet que não está permitindo que tu veja sobre toda a tela. É porque também tem a opção de virar a tela, né? Aí melhora. Sim, pode ser isso também, Juan. Bem observado. Bom, então, não sei se vocês lembram, mas lá na termodinâmica, quando a gente aprende lá a física do segundo ano do ensino médio, você tem o que o pessoal chama de lei geral dos gases, né? Eu acho bonito porque, assim, de geral não tem nada. Mas, para aquele momento da sua vida, é considerada a lei geral, né? Que diz assim, ó, V1, P1 sobre T1 é igual a V2, P2 sobre T2, onde V é o volume, P é a pressão e T é a temperatura, ok? Isso daqui é conhecido como lei geral dos gases, lá no segundo ano do ensino médio. Vocês recordam disso daí? Nem que seja assim de forma bem distante. Ouvi falar, chamada lei geral dos gases, lá na termodinâmica primária. Esse nosso problema diz que, de geral, isso daqui não tem nada. Que é possível você criar uma situação mais geral ainda, que no caso é essa que a gente tem que provar. Volume elevado a uma constante vezes a pressão é igual ao volume inicial elevado à mesma constante sobre a pressão inicial. Isso é um caso exponencial de isotermia. Lembremos o seguinte, quando a pressão sobre um determinado gás é constante, você diz que esse processo é isobárico. Quando a pressão, quando o volume é constante, ele é isocórico ou isovolumétrico. Iso no sentido de mesmo, certo? Então, quando eu estou num processo isobárico, a pressão é constante. Se eu estou num processo isocórico, o volume é constante. Se a temperatura for constante, eu estou num processo isotérmico. Se vocês forem analisar essa equação que eu tenho que provar, eu só tenho volume e pressão. Se eu só tenho volume e pressão, significa que a temperatura a qual esse corpo está sendo submetido não está fazendo com que ele tenha lá grandes mudanças.
Ou seja, eu posso até supor que localmente a temperatura dele é a mesma, tanto no começo como no final. É como se eu estivesse lhe dizendo, intuitivamente, por essa equação, que a temperatura do começo é a mesma temperatura do final. Portanto, eu estou num processo isotérmico, de mesma temperatura. Ok? Então, isso é um caso que a gente chama de isotermia exponencial. Ok? Então, um caso muito mais geral do que aquela leizinha dos gases que propõe lá no ensino médio. Mas, enfim, vamos provar isso daqui. Ok? Pessoal, tem outro caso aqui. Além dos processos isobáricos de pressão constante, os isocóricos de volume constante e os isotérmicos de temperatura constante, se a variação de energia interna do sistema for zero, você está num processo chamado adiabático. Significa que nenhum potencial de energia externa ao sistema está interferindo. É como se você estivesse num local acusticamente fechado, pode estar truando o pancadão lá fora, mas você não está escutando porque você está protegido contra o som. É exatamente uma coisa que ocorre quando a variação de energia interna de um sistema é zero. Ou seja, por mais que existam energias fluindo de alguma forma no exterior do seu experimento, lá da sua região, elas não estão interferindo diretamente no que você está observando, ok? Lembrando que a energia interna de um corpo é a diferença entre o trabalho realizado por ele e a quantidade de calor. Né? Esse tal aqui é o trabalho e esse que aqui é a quantidade de calor, tá bom? Normalmente calor sensível. Só para a gente relembrar esses conceitos aqui. Então, já estamos fisicamente satisfeitos, né? Vamos começar a fazer as contas e provar que, de fato, essa expressão aqui faz sentido. Bom, qual é a EDO que eu tenho? A EDO que eu tenho é a seguinte. A variação do volume com respeito à pressão é menos o volume sobre o múltiplo da pressão. É isso que eu tenho que foi dado no problema. Vamos separar variáveis. Eu vou deixar as V's para a esquerda, as P's para a direita. Então, eu vou passar esse dP para cá, vou passar esse V para cá. Tranquilo? Então, vai ficar um dV sobre V igual, agora esse dP vai subir, então vai ficar dP sobre, vai ficar menos, né? Menos dP sobre alfa P. Tranquilo, gente? Essa separação de variáveis, V para um lado, P para o outro. Bom, como eu já tenho dVV menos dP alfa P para cá, eu vou aplicar a integral dos dois lados. Aplicando a integral dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter integral de dV sobre V igual a integral de menos dP sobre gama P. A integral de dV sobre V, pelo que a gente viu inclusive anteriormente, isso daqui é a integral, essa integral aqui é o logaritmo, né? Então vai ser o logaritmo de V igual. Esse sinal de menos, ele pode sair da integral, correto? E esse alfa, esse gama, perdão, como é uma constante, também pode sair da integral. Então isso daqui fica menos 1 sobre gama. E a integral de dP sobre P vai ser o logaritmo de P. Tranquilo? Agora, gente, ó, isso daqui é uma constante, correto? Menos 1 sobre gama. E ela está na frente do logaritmo multiplicando. Pelas propriedades de logaritmo, para onde é que eu posso mandá-la? Se isso daqui é uma constante que multiplica um logaritmo, para onde é que eu posso levar essa constante? Para o expoente ali no P? Exato, expoente do P. Posso trazer ele para cá. Então, posso fazer, ó, logaritmo de V igual ao logaritmo de P elevado a menos 1 sobre gama. Tranquilo?
E aqui, ó, como eu tenho o logaritmo de um lado, o logaritmo do outro, eu posso aplicar a exponencial como inversa, mas aqui vocês sabem, né, que quando eu aplico exponencial de logaritmo, some, não some o logaritmo? Então, someria o logaritmo de cá, sumiria o logaritmo de cá, então é como se eu estivesse cortando uma coisa aqui, né? Cortando esse camarada com esse. Então, vou intuitivamente cortar, e aí vai ficar, ó, V igual a P elevado a menos 1 sobre gama. Certo? Aí isso daqui ficaria assim, ó. V igual, como o expoente aqui está negativo, fica 1 sobre aquele mesmo expoente, só que positivo. Correto? Pelas propriedades de potência, elevado a um expoente negativo, fica 1 sobre aquele expoente positivo. Como esse camarada está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Então vai ficar, ó, V vezes P elevado a 1 sobre gama igual a 1. Certo? Odécio, tá até legal, mas não tá parecendo com o que a questão quer. A questão quer que o gama fique em cima do V e o P fique sozinho. E do jeito que tá, não tá parecendo, não. Aí, como você é da matemática e, por definição, você deixa eu tentar usar um adjetivo não pejorativo para nossa classe. Ah, tá certo, deixa para lá. Como você é da matemática e, por definição, você é safado, você vai pegar e elevar ambos os lados aqui a gama. Então, você vai pegar, ó, V vezes P elevado a 1 sobre gama, eleva esse lado aqui a gama. Pega o 1 também e eleva a gama. Por um lado, o que acontece? Esse V vai receber gama, esse P elevado a 1 sobre gama também vai receber gama. Então, vai ficar V elevado a gama, vezes P elevado a 1 sobre gama, elevado a gama, e 1 elevado a gama é o próprio 1. Então, aqui vai dar V elevado a gama, vezes. Gente, aqui não dá potência de potência? Então, eu teria que pegar 1 sobre gama e multiplicar por gama. Mas quando eu pego 1 sobre gama e multiplico por gama, o gama de cima cancela o gama de baixo, correto? Sobrando apenas o 1. Então, o meu P vai ficar elevado a 1. P elevado a 1 é P. Igual a 1. Então, eu tenho que V elevado a gama vezes P é 1. Isso para todo P e para todo V. Para todo e qualquer momento de pressão e volume que eu tenho aqui, quando eu pego o volume em questão e elevo a gama e faço o produto disso com a pressão do momento, isso vai dar sempre uma constante, vai dar sempre 1. Então, isso ocorre para qualquer momento do experimento. Se ocorre para todo e qualquer momento do experimento, para o início dele também vai estar valendo. Ficou clara essa passagem aqui para vocês? Onde eu busquei a transitividade por conta do comportamento do experimento? Se essa parte aqui, que é a parte que a minha EDO já me permitiu, que é V elevado a gama vezes P igual a 1, isso é válido para todo V e todo P, então vale tanto para o começo como vale para o final. Suposto que isso daqui seja o final, isso também vai valer para o começo. E no começo eu não tenho um volume V, eu tenho um volume V1. No começo eu não tenho uma pressão P, eu tenho uma pressão P1. Então se eu tenho V gama P, no final, então no começo eu vou ter um V1 gama P1. Um V1 gama P1. E aí, por transitividade, V gama P vai ser igual a V1 gama P1. Então, V gama P é igual a V1 gama P1. Que era o que a gente queria provar. Tranquilo, gente? Deu para entender como é que foi a construção desse problema? Deixa eu colocar ele aqui todo na tela. Pronto.
Entenderam aí como é que foi a construção, a solução desse problema? Sim. É bom que a gente aprende que existem generalizações de casos que são mais interessantes para a gente do que aqueles casos extremamente pontuais que a gente fazia, né? As coisinhas de PV, NRT, aquelas coisinhas. Mas como na educação básica a gente não sabe equações diferenciais, né? Então fica aquilo ali mesmo, tá bom. Outro problema. Exercício 3. A ideia dessa disciplina é que a gente tanto faça o tratamento físico, como matemático, como tudo, na base de exercícios. Né? E sempre buscando generalizações de fatos. Porque os casos pontuais tem nos exercícios resolvidos do livro, é mais fácil de encontrar, as generalizações costumam ser mais pesadas. É bom, a esses exercícios mais pesados, eu prefiro fazer com vocês, para que vocês tenham ferramentas, ganhem traquejo, e aí, quando forem atacar outro exercício mais difícil, já tem um arcabouço, né? Já tem algumas cicatrizes. São interessantes também. Então, vamos lá. Então, imagina que tu tem um corpo que é abandonado. Né? Eu não estou dizendo que a crush lhe deixou, não, viu? O corpo abandonado não é esse em questão. Então, imagina que tu tem um corpo que é abandonado a uma determinada altura, ou seja, ele vai cair. Né? Então, suponha que tu tem um corpo e ele vai cair. Bom, um corpo, quando cai, ele é naturalmente puxado para baixo pela ação da força-peso. Não é? E, apesar da maioria do ensino médio desprezar, existe na natureza um negócio chamado de resistência do ar. Parece estranho, mas todo corpo, quando você impõe algo sobre ele, ele resiste. Por mais que você diga, olha, o ar não tem resistência. Então, quando você pega a sua mão e joga ela de cima para baixo, você sente o vento sobre a palma da sua mão. Então, você é o Naruto e está fazendo um ninjutsu de vento na sua mão, né? Você está provocando vento com seu chakra. Porque a não ser que seja isso, a sua mão está empurrando a massa de ar de cima para baixo. E o ar faz esse sentido sobre a palma da sua mão, tentando impedir. Porque, querendo ou não, por mais que seja espaçado, o ar tem massa, portanto tem peso, porque existe gravidade em todo canto. Né? Então, existe a resistência do ar. E a resistência natural do ar, ela é naturalmente contra os movimentos de queda. Então, se o seu corpo é abandonado e o peso te puxa para baixo, a resistência do ar, que eu vou chamar aqui de R, te puxa para cima. Então, sobre o teu corpo, existem duas forças. A força peso, naturalmente te puxando para baixo, a resistência do ar te puxando para cima. Ok? Então, pela segunda lei de Newton, a soma das forças atuantes sobre o corpo é o produto da massa pela aceleração. Lembrando que essa daqui é a formulação vetorial. Bom, o peso, gente, ele é constante. O peso de um corpo é constante, a não ser que você esteja na teoria relativística, né? Que aí, quando um corpo está suficientemente próximo da velocidade da luz, né, acelerando-se relativamente próximo à velocidade da luz, ele começa a se desintegrar, justamente pelo atrito entre ele e o ar, ou então qualquer coisa que não esteja ali no vácuo. Então, aí existe uma constante de correção de Lohan, que não é hoje o assunto da aula, não que um dia não venha a ser. Então, a massa é constante, a gravidade é constante, né? Então o peso é constante. Já a resistência do ar, ela não é necessariamente uma força constante, porque ela depende do ambiente onde você está. Ambientes mais rarefeitos têm uma resistência, mais úmidos têm outra, então existe uma série de fatores que fazem com que a resistência do ar seja diferente. Então façamos o seguinte, em particular, vamos supor que a resistência do ar seja proporcional à velocidade. Minha pergunta é, isso daqui fisicamente é razoável?
Será que a resistência do ar, ela ser proporcional à velocidade, isso é fisicamente razoável de se supor? Eu acho que sim. Motivo? Pegue a sua mão e desça ela suavemente para baixo. Você sente o ar passando pela sua mão, digamos, com uma determinada intensidade. Agora, desça a sua mão mais rápido. Você sente que o vento que você provoca, né, Naruto, é mais forte. Mas não é porque ele é mais forte, é porque você está expulsando a massa de ar com mais força. Se você está expulsando a massa de ar com mais força, ela vai agir com você com mais força. É a terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação. De igual intensidade, só que no sentido oposto. Então, quando você tem um corpo lançado, o ar tenta fazer com que esse corpo não caia. Então, se você tem um corpo caindo com, sei lá, 10 newtons, o ar tenta desesperadamente equilibrar os seus 10 newtons de modo que seu movimento pare. Normalmente ele não consegue, mas pelo menos ele retarda um pouco essa descida. Então é razoável supor que a resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade. Quanto mais rápido o corpo cai, mais a resistência tenta fazer com que ele não caia. Então é razoável supor que a resistência seja proporcional à velocidade. Então, como é que eu faço, a partir desse modelamento, descobrir quem é a velocidade? Quem é a função velocidade? Bom, gente, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? O peso puxando para baixo, a resistência puxando para cima. Então, o somatório vetorial dessas forças vai ser a força peso menos a força resistência. Que por Newton é massa vezes aceleração. Bom, isso daqui é a forma vetorial. Se a partir dela eu extrair a forma escalar, então o módulo da força peso menos o módulo da força resistência, e a resistência a gente já viu que é αβ, então aqui eu vou colocar αβ, isso vai ser a massa vezes a aceleração. Mas eu conheço uma coisa sobre aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Então, pegando este modelo e trazendo para cá, então o peso menos alfa vezes a velocidade vai ser a massa vezes a derivada da velocidade com respeito ao tempo. E aí eu tenho de novo um EDO, parecida com aquela do primeiro problema. Esse P é constante, esse alfa é constante, e aqui esse M é constante, né? Porque esse daqui é a força-peso, essa daqui é a constante de proporcionalidade da resistência do ar, que aí depende principalmente do ambiente ao qual você está tratando, e esse M é a massa do corpo, que é a constante. Aqui. Então aqui eu posso pegar e fazer uma separação de variáveis, ok? Aqui embaixo eu posso supor que é 1. E aí, separando variáveis, eu vou chegar no seguinte, ó. 1 igual a m dv. Aliás, ó, separando variáveis, eu vou jogar esse dt para cá. Então, ele vai pegar aqui o 1. Vai ficar dt igual a m igual a m dv sobre p menos alfa v. Tranquilo? Separei variáveis aqui. Essa expressão, por mais que ela pareça composta, ela só depende de v. A única variável aqui é a velocidade, porque o peso é constante e esse alfa aqui depende das condições do tempo. Do meio ambiente, aliás. E esse m é constante também.
Separadas as variáveis, gente, se eu aplicar a integral dos dois lados do problema, integral de dt vai ser igual, esse m é uma constante, então posso tirar da integral, vai ficar m, integral de dv sobre p menos alfa v. Ok? A integral de dt é t, mais uma certa constante k, igual a m, vezes isso daqui. Essa integralzinha aqui que eu vou calcular separado. Essa daqui a integral é aí. Então isso daqui vai ficar m vezes i. Tá certo? E aí eu não sei se vocês notaram, pessoal, uma integral parecida com essa já foi resolvida na primeira questão. Se vocês olharem para a primeira questão, que é essa daqui, ó. Estão vendo que eu chamei de I? Era dv sobre f menos alfa v. O que tu tem agora é a integral de dv p menos alfa v. A única diferença de uma integral para outra é que um era f e essa agora é p. Então eu posso dizer que a solução é a mesma, né? A única diferença é que em lugar de f eu vou ter um p. Tranquilo? Para não ter que fazer toda a conta de novo, já que é a mesma conta, só mudando a letra. Então, pelo exemplo anterior, né? Então, pela questão 1, o meu i, ele é menos 1 sobre alfa do logaritmo natural de p menos alfa v. Para não ter que fazer tudo de novo, né? Então, isso daqui vai ficar t mais k igual a m vezes i, que é aquela integral, que é esse negócio aqui. Menos 1 sobre alfa, logaritmo do módulo de p menos alfa v. Certo? E essa conta aqui, gente, a gente também já fez na primeira questão. A gente fez essa conta aí todinha, lá na primeira questão, e já chegou no resultado. Então, eu posso aqui sem problema nenhum usar o resultado que eu já encontrei na outra questão, que é a velocidade de queda do corpo se escreve daquela forma lá, K1 menos K2 da exponencial de menos alfa sobre m t. Já que são exatamente a mesma coisa, a gente viu que no final, aquele f, ele se some no meio do problema, então provavelmente esse nosso p se sumiria no meio do problema também, se transformando em outra constante. Como eu cheguei a essa mesma solução de EDO, então ela tem a mesma solução. Certo? Então essa daqui é a solução do nosso problema. Dúvida, gente, nesse problema aqui? Já que a gente já aproveitou 80% das contas do problema 1. Beleza, professor, tá tranquilo. O bacana é que a gente provou aqui que nas mesmas condições, todo movimento horizontal equivale a um movimento vertical. Não sei se vocês conseguiram perceber o impacto físico do que você acabou de fazer. Na questão 1, tu tinha um corpo se movimentando pelo eixo do X, horizontalmente. Agora tu tem um corpo caindo, ou seja, tem um movimento no eixo do Y. Se as forças de atrito relacionarem-se da mesma forma com a velocidade, observe que lá na primeira questão a força de atrito era proporcional à velocidade. Aqui a resistência do ar é proporcional à velocidade. Então, se eu tenho um movimento, independente de horizontal ou vertical, se eu tiver a força de resistência, seja a resistência do ar, seja o atrito, seja outro corpo empurrando ele no sentido oposto, mas se essa condição de oposição de forças for proporcional à velocidade, os movimentos são os mesmos. Então, existe uma equivalência de movimentos aí. Independente do movimento ser horizontal ou vertical,
Se a força impeditiva for proporcional à a velocidade deles sempre vai ter esse formato aqui. Ok? Então, isso te dá um modelamento físico muito forte. Independente de ser na horizontal ou na vertical, se a força de impedimento for proporcional à velocidade, o movimento se descreve dessa forma. Depois eu vou fazer o desenhozinho bonitinho no GeoGebra ou no Wolfgram para vocês verem o que significa isso daqui na forma de gráfico de função. Ok? Para vocês sentirem como é o movimento, como é o real comportamento da velocidade com respeito ao tempo em situações como essa. Tranquilo? Isso também é um exercício do Guidorize, para quem quiser um exercício numérico, está na página 187, a questão 5. Só que lá é cheio de número, né? Eu não quis sujar minhas mãos por pouca coisa. Então, isso daqui está lá na página 187, é a questão 5 do Guidorize. Só que lá tem tudo numérico. Aqui eu optei fazer tudo generalizado. Ok? Bom, agora, moçada, a gente vai começar a trabalhar com uma nova classe de EDOs, para que a gente possa ir para um próximo nível de física, né? Esse próximo nível de física que eu vou pedir para vocês envolve eletricidade e magnetismo, que é a disciplina que vocês devem estar pagando aí, ou então pagarão em breve, né? Eletricidade e magnetismo. Não vou falar tanto sobre isso, mas isso vocês vão provar nessa disciplina, quando vocês forem fazer na física. Vão ter que provar isso daí, mas é bom que agora em física matemática vocês já vão ter provado. Já vão sabendo alguma coisa para eletromagnetismo, né? Já tem 0,5% de esperança. Bom, então, vamos primeiro pensar no seguinte. Vamos pensar um pouco. Digamos que eu lhe dê a seguinte EDO. Y' igual a f de x vezes y. Quem seria a solução dessa EDO? Naturalmente, a gente tenta separar variáveis, né? E quem é o y'? Seria a derivada de y com respeito a x, correto? Então, isso daqui daria igual a f de x vezes y. Se eu separo variáveis, eu vou passar o dx para cá, para acompanhar o f de x, vou passar y para cá, portanto, ficaria assim, ó, dy sobre y igual a f de x dx, correto? Aplicando integral aos dois termos, integral de dy sobre y igual a integral de f de x dx. Obviamente, esse meu lado direito, eu não vou conseguir encontrar quem seja, porque vai depender muito da cara da f, né? Mas esse lado aqui eu posso saber quem é. Quem é a integral de dy sobre y? Integral de dy sobre y é o logaritmo de y, correto? Igual a isso daqui. A integral de f de x dx. Mais uma determinada constante, que eu vou chamar de constante k. Por que vai aparecer essa constante k? Porque essa integral aqui, ó, é uma integral indefinida. E toda integral indefinida pressupõe uma constante, não é? A família de curvas transladadas que são a solução para essa equação integral. Se eu quero apenas o y, eu vou aplicar a exponencial dos dois lados do problema. Então, isso daqui vai dar a exponencial do logaritmo do módulo de y igual a exponencial da integral de f dx mais k.
Tudo bem? E aí, ó, a exponencial do logaritmo vai dar a própria y, né? Aqui tem uma soma, né? E essa soma eu posso escrever assim. A exponencial da integral de f de x vezes a exponencial de k. Como o k é uma constante e o e é uma constante também, né? É o número de Euler. Eu vou pegar e chamar isso daqui de uma única constante chamada de constante c. Então, eu vou ter que y, a minha função solução dessa primeira EDO, ela vai ser a constante c, que eu vou estrategicamente colocar aqui na frente, vezes e elevado à integral de f dx. Então, essa daqui seria a solução dessa minha primeira EDO. Até aqui, tranquilo, gente? Como foi que eu peguei essa EDO e cheguei nessa solução para ela? E essa solução depende diretamente de quem seja f? Tranquilo. Agora, eu serei surdino. O que que acontece se eu quiser ir mais além e buscar as soluções para isso daqui? Esse carinha aqui apareceu. Se fosse só isso, eu sabia responder. Já respondi, né? Tá aqui dentro do quadradinho. Mas se esse diferentão chegar, como é que eu faço? Bom, vamos primeiro pensar aqui então. Vamos pensar parte 2. Se isso daqui ocorre, então eu posso dizer, posso isolar o G, que é esse fator aqui que está me constrangendo, e posso dizer que o G é y' menos f de x vezes y, correto? Somente isolei o G. Então isso daqui é um fato. Agora vamos pensar no seguinte. O que que ocorre se eu fizer isso daqui, ó? Se eu pego y dividido pela exponencial da integral de f dx, se eu pego isso daqui, y, que seria a minha hipotética solução, e divido pela exponencial da integral de f de x. O que que acontece se eu chego a isso daqui, ó, e derivo com respeito a x? Como é que se deriva um quociente, pessoal? Como é que se deriva, entre aspas, uma divisão, né? Uma fração? Qual é a regra de derivada que a gente usa quando vai derivar uma fração? Uma fração racional, no caso. Regra do quociente das derivadas. Vocês lembram? Vou colocar aqui, ó. O que que ocorre se eu pego uma função f dividida por uma certa função g e resolvo calcular a derivada disso daqui? Quem é isso daqui? Qual é a regra para fazer isso daqui? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos, repete a primeira, multiplica pela derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda elevado ao quadrado. Isso daqui é a regra do quociente. Tranquilo? Todo mundo lembrado disso daqui agora? Que quando eu tenho um quociente entre duas funções e quero a derivada, desde que essa função aqui embaixo não se anule, a derivada desse quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Tranquilo, gente? Lembrados disso daqui?
Vou aplicar essa regra nisso daqui. Como é que vai ficar? A primeira e a segunda, correto? A primeira vai ser a y, a segunda vai ser essa daqui. Então, aplicando a derivada do quociente, deriva a primeira, então vai ficar y', repete a segunda, que é essa de baixo, então é a integral, a exponencial da integral de f, menos, aí repete a primeira, que é a y, vezes a derivada da segunda, né, dividida pela segunda ao quadrado, ou seja, pela exponencial da integral da f dx, tudo isso ao quadrado. Até aqui tranquilo, pessoal? Apesar de ser feio para burro de escrever, mas até aqui tranquilo? Sim, professor, pode seguir. Bom, y', que é esse primeiro camarada, vezes e elevado à integral de f dx, menos y. Agora, pessoal, valendo um Piper. Vamos ser mais ardilosos hoje, né? E Piper, pela pergunta, não vale a pena. Um chocolate Caribe, aquele que todo mundo adora, né? Aquele de banana. Qual é a derivada da exponencial da integral de f de x dx? Bora, Juan, valendo perder o orientador. Que é a derivada disso daí? Vamos lá, galera. Valendo perder a bolsa do PRP. Tá? A gente vai ter que usar a chantagem pesada. Ok. Valendo divulgar o conteúdo do direct do Instagram. Vocês vão mesmo brincar com perigo, é? Rapaz. Ok. Pessoal, qual é a derivada da exponencial? É exponencial. É ela Certo. mesma. Exato. Mas quando ela tem um expoente, além da derivada dela ser ela mesma, o que ocorre com o expoente? E você faz uma... No caso aí você tem que... Uma regra da cadeia, é isso? É, É exato. uma regra da cadeia. Exato. Como o Wellington acho que está tentando escolher aí as palavras, a Mas derivada da era isso aí exponencial é ela mesmo. mesma, e o expoente tem que ser derivado também, né? Então, isso daqui, a derivada dela vai ser ela mesma, então a exponencial da integral de f dx, vezes a derivada do expoente. O expoente não é uma integral? O que acontece quando a integral recebe uma derivada? A derivada da exponencial é ela mesma, coloquei aqui, beleza? Mas agora eu vou ter que derivar o seu expoente. O expoente é uma integral. E o que acontece quando eu derivo uma integral? Pelo teorema fundamental do cálculo. O que dá a derivada da integral? Quem é a integral de x ao quadrado, gente? X ao cubo sobre 3. Né? Deriva isso. Mas dá 3x... Dá x ao quadrado, né? Ela volta para o que era antes, né? Conclusão, quanto é que dá a integral da derivada? Ou a derivada da integral? No caso, é como se voltasse para a função original que gerou essa integral, não sei. Exato, exatamente. A integral da derivada da própria função. Ou seja, se eu estou fazendo a integral de f... É como se eu tivesse uma fusão aí, depois, enfim. É isso aí. É o próprio f. Valeu.
Esse é o teorema fundamental do cálculo. É uma Ganhei. consequência do teorema fundamental do cálculo. Ganhei o chocolate Caribe aí, mas deu certo. Qualquer coisa, negocia um lolo, né? Caramba! É tudo aqui na moeda de troca. Parece menino do sexto ano. Né? Só funciona na base da chantagem. Então, a gente ficou com isso, ó, pelo teorema fundamental do cálculo, né? A derivada dessa integral, ela mesma. Sobre, aqui, ó, eu tenho a exponencial da integral disso daqui. Aí, por potência de potência, eu repito a base, que é a exponencial, e multiplico os expoentes, né? Então, esse 2 vai multiplicar essa integral. Então, fica 2 vezes a integral de f dx. Tranquilo? E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Tanto essa como essa, esse termo como esse, ele tem a exponencial da integral de f de x, né? Então, eu posso pegar e colocar ela em evidência. Posso escrever, ó, a exponencial da integral de f de x, dx, coloco ela em evidência. Se eu coloco ela aqui em evidência, sobra y'. Menos, se eu coloco ela aqui em evidência, sobra o y e o f de x, né? Então, sobra quem? O f de x vezes y. Ou y f de x, tanto faz. Tudo isso sobre a exponencial de 2 vezes a integral. A exponencial de 2 vezes essa integral. Pessoal, aqui eu tenho a exponencial da integral. E aqui é como se eu tivesse duas dela, correto? A integral, a exponencial de 2 vezes a integral. Então, eu posso cancelar essa daqui com uma dessas, correto? Posso cancelar essa moça de cima com essa daqui. Então, sobra um aqui embaixo. Todo mundo concorda? Sim. E se eu cancelo uma aqui com essa daqui, sobra um embaixo? Tranquilo para todos isso? Sim. Então, isso daqui fica embaixo, né? A exponencial da integral de f. E aqui, gente, nesse colchetes, y' menos f de x vezes y. O que é isso? Tchan, 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 tchan. Vai usar aquele valor que tu já achou lá em cima, não? É a g de x. É a g de x. Aquela canalha que você ficava imaginando de onde é que ela vinha ou para onde ela ia parar. Ela veio bem para cá. Então quer dizer que esse cara aqui já não tem mais, porque foi simplificado com esse. E esse jovem que está aqui no parênteses, no colchetes, perdão, é a tal g de x que aparece miraculosamente para compor a solução da minha EDO. Então eu consegui aqui, ó, a partir de uma derivada, encontrar esse fator g que outrora eu não imaginaria de onde é que eu ia tirar. Agora eu encontrei. Então, após todas essas contas, o que é que a gente chegou? No início do problema, era a derivada com respeito a x desse quociente. Ao final do problema, a gente encontrou isso daqui. Então, eu vou tirar esses passos intermediários e deixar só o começo e o fim. Então, a derivada com respeito a x do que eu iniciei, que era y dividido pela exponencial da integral de f dx. Isso daqui foi o que começou a dar aquele problema todo. E eu descobri que isso daqui vale g de x sobre a exponencial da integral de f de x dx. Bom, o que ocorre aqui? Se eu calcular agora a integral dos dois lados do problema, vai ficar a integral da derivada com respeito a x de y dividido pela e integral de f dx, a integral do que eu tinha, igual a integral disso, né? A integral de g de x. Gente, ó, essa exponencial, ela tá aqui embaixo.
Se eu quiser trazer essa potência para cima, eu posso, né? Pegar uma potência que está no denominador, trazer ela para cima, desde que eu troque o sinal do expoente, correto? Então, posso pegar e escrever isso daqui como sendo a exponencial de menos a integral de f de x dx. Mais uma certa constante. Tranquilo? Tranquilo essa passagem que eu fiz aqui de trazer a exponencial para cima, trocando o sinal do seu expoente? Sim, professor, tranquilo. Tranquilo. E o que é a integral da derivada? Que aparece aqui à esquerda. A integral da derivada. A integral da derivada, meio que uma resolve a outra, né? Vai ficar só o que está aqui dentro do meu colchetes. Integral da derivada é a mesma coisa da derivada da integral, na maioria dos casos, e que dá isso daqui. Vai ficar y sobre a exponencial da integral da f de x dx. Que vai ser igual a essa integral aqui, né? Que eu não faço ideia de quem seja, porque eu não sei quem é a g. Então, fica a integral de g de x vezes a exponencial de menos a integral da f de x dx, mais uma certa constante. Como eu quero apenas o y, que vai ser a solução do meu problema, então esse cara que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. E aí, por fim, a y vai ser esse fator que está multiplicando, ou seja, a exponencial da integral da f de x dx, que multiplica esse fator que já tinha, que é a integral de g de x vezes a exponencial de menos a integral de f de x dx mais k. Essa é a solução daquela EDO do começo do problema. Aquela EDO y' igual a f de x vezes y mais g de x se resolve de forma geral com essa expressão. Tranquilo, pessoal? Meio forçado, forçoso e meio que mago, né? Mas a solução é essa. Essa é a solução geral para qualquer EDO daquela forma. Dúvida nessa construção? O Guidorizi dá a fórmula. Ele chega assim, na página 189, ele rebola ela no suspeito. Assim, ele diz que dada uma EDO com essa forma, então a solução é essa. Essa fórmula aqui se encontra na página 189, lá do Guidorizi. Achei interessante a gente discutir sobre o surgimento dela. Tranquilo? Eu não tenho esperança que vocês decorem isso não, viu? Eu tenho esperança que um dia que vocês precisarem dela, por exemplo, vocês repitam os passos para chegar nela. Que acho que é mais fácil do que decorar esse negócio, né? Bom, como vocês não estão esboçando reação, eu não gosto de bater em cachorro morto, a não ser que já tenha um bocado de pedido de trancamento da disciplina. Numa situação de avaliação, vocês podem só usar a fórmula, tá bom? O importante é que vocês sejam conscientes que vocês precisam aprender de onde ela vem. Professor, só tem um lado, sim, pelo menos para mim, um lado positivo. Da primeira vez que eu fiz a disciplina de EDO, né, apesar de não ser essa disciplina aqui, mas, enfim, foi mostrado os passos para a gente chegar nessa fórmula geral, né? E eu sou sincero em dizer, eu não entendi porra nenhuma. Mas, da maneira que o senhor fez aí, deu para entender. Você repetir os passos vai ser fundamental. Mas, olhando assim, eu entendi cada passagem, né? Uma passagem ficou obscura, digamos assim, né? E repetindo, você vai pegar o jeito e com certeza vai lembrar. A questão da prática, né? Do exercício, né?
Mas esse Repetido é o... é fundamental. assim... Quando eu postar essa aula aqui, eu pegar ela de novo para refazer. Só assim vai sair, né? Não, exato, cara, mas porque a primeira vez que eu fiz EDO, o professor fez, eu fiquei lá em Plutão. Ah, não, Plutão não é mais planeta, não. Tava perdido no espaço, sem Foi entender. grave mesmo. Bom, e aí o Guidorizi, ele bota um exercício bem facinho para fazer, porque essa é a proposta do Guidorizi, né? Ele não faz tudo que tem que fazer, ele faz os exercícios fáceis, né? E deixa o grosseiro com você, né? Assim, enfim. Vamos fazer um exercício aqui, então, aplicando essa fórmula, né? Eu vou usar a fórmula para a gente ganhar tempo, até porque a gente não tem muito tempo, mas vamos atacar aqui nos problemas, tá bom? Vamos resolver esse CDO aqui. Acho que esse é o exercício de número 4. Vamos resolver um problema não físico e depois vamos atacar os problemas físicos. A gente vai acabar ainda vendo o final disso na próxima aula. Vamos resolver aqui essa EDOzinha aqui, ó. Y' igual a y vezes o logaritmo de x. Se eu comparo essa com a que eu acabei de resolver, que era y' igual a f de x, y, mais g de x, quem são a f e a g? Olhando isso que está me propondo, e isso daqui que eu acabei de resolver da forma geral. Comparando essa expressão com essa, quem é a f e quem é a g? A f é quem multiplica y, né? No meu caso, quem está multiplicando y é o logaritmo, né? Aqui é o logaritmo de x. E quem é a g? A g seria aquela função que não opera com o y. Nesse caso aqui, ó, todo mundo opera com y, né? Então, isso daqui é como se fosse mais zero. Então, é natural supor que a g de x seja zero, correto? Então, isso daí é o par de funções paramétricas que a gente tem no problema. A f de x é o logaritmo de x e a g de x é zero. Tranquilo? E agora, sentar pau em fazer conta. Usar essa mocinha aqui. Uma coisa bacana é que se a g é zero, quando eu olho ela bem aqui, isso daqui é zero, correto? Vezes isso daqui, que independente de quem seja, vai dar zero. Então, essa integral interna aqui, que parece ser obscura, ela é zero. Eu nem preciso me preocupar com ela. Tranquilo? Então, pegando lá a minha solução geral, a y é igual a exponencial da integral da f. A minha f, em particular, é o logaritmo de x. Então, vai ser a integral do logaritmo de x dx, que multiplica a integral da g. A g é zero, então vai dar zero vezes a exponencial de menos a integral do f de x, que é o logaritmo de x dx, mais uma constante k. Então, isso daqui vai me dar o quê? Y é igual a exponencial da integral do logaritmo de x dx, isso daqui eu não vou calcular agora não, vezes, isso daqui, ó, 0 vezes isso é zero, né? E a integral de zero é zero. Então, tudo isso daqui dá zero. Mais k, dá o próprio k. Então, isso daqui, como k é uma constante, vai ser k vezes a exponencial da integral do logaritmo de x dx. Então, a única coisa que eu preciso para descobrir o valor de y é a integral do logaritmo de x. Alguém tem ideia de quem seja? Quem seria a integral do logaritmo de x dx?
Lembram disso? Que a integral do logaritmo é x, logaritmo de x menos x? Não precisa lembrar, não. Vamos fazer. Bora nós. Integral do logaritmo de x dx. Vamos provar que dá aquilo ali que eu falei para vocês. Vocês lembram de uma técnica chamada de integração por partes? Sim, professor. O que a integração por partes dizia? Que a integral de u dv escreve-se uv menos a integral de v du. Não é isso? Ou seja, eu poderia resolver uma integral criando outra integral, tomando ela de base. Então, se eu não sei fazer a integral de u dv, eu posso tentar resolvê-la pela integral de v du. Isso é integral por partes. É uma maneira sacaniosa de resolver integrais que eu não sei, tentando gerar em cima do problema integrais que eu sei. Isso é muito bacana. Né? E decorre diretamente da regra do produto. Né? Se você pega... essa aqui é a observação, né? Prova da observação. Como é que eu provo que de fato isso é verdade? Se eu pego uma função u em produto com uma função v e calcular a derivada delas, pela regra do produto, eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, né? Mais, repito a primeira, deriva a segunda, correto? Isso daqui é a regra do produto. O que acontece quando eu aplico o integral de todos os lados? Fica a integral de uv derivada igual. Isso daqui é uma soma, né? E a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso daqui ficaria integral de u'v mais a integral de uv'. Mais a integral da derivada é a própria função. Então, a integral da derivada de uv é o próprio uv. Igual a integral. Esse u' eu vou chamar de du. Então, isso daqui seria o v du. Mais, e esse v' eu vou chamar de dv. Isso daqui seria a integral de u dv. Se eu passo esse camaradinho aqui, ó, para o lado de cá, tá positivo, passa negativo, desse lado de cá sobra a integral de u dv, desse lado de cá fica o v, que já estava, e esse camaradinho que está aqui positivo passa negativo, menos a integral de v du. Que era o que eu queria provar. Coisa, né? E a gente, regra do produto da derivada não quer dizer nada. Ele te dá só o teorema da integração por partes. Que faz com que você busque a solução de uma integral, buscando, então, criar em cima dela uma integral mais simples. E é isso que eu vou tentar fazer agora com o meu logaritmo. Então, voltando ao meu logaritmo, integral do logaritmo de x dx. Então, eu preciso de um cara para chamar de u e um cara para chamar de dv. Normalmente, como é que é feita essa escolha? Você chama de u o cara mais difícil de lidar, a função mais complicada. Porque como ela vai ser derivada, normalmente quando tu tem um troço e deriva, a tendência dele é, de repente, ele ficar mais fácil. Não que seja uma regra, né? Mas, então, ó, eu vou chamar de u o ln de x, que aparentemente para mim é o cara mais difícil dessa integral, e vou chamar de dv o que não é o logaritmo, que é o dx. Então, eu fiz esse par de escolhas aqui.
o cara mais difícil, o logaritmo de x, o dv, o cara relativamente mais fácil, que é o dx. E aí eu vou fazer o seguinte, com base no u, eu tenho que encontrar o du. Bom, ou seja, quem é o du? É a derivada. Quem é a derivada do logaritmo? Derivada do logaritmo é 1 sobre x dx, correto? O dv, por si, já é um diferencial. Então, a partir dele, eu tenho que encontrar o próprio v. Bom, se isso daqui é uma derivada, a forma mais fácil de encontrar ele é fazer uma integral. Então, se eu tenho o dv, a integral dele vai ser v. Se desse lado eu tenho o dx, a integral dele é o x. Tranquilo, gente? Tranquilo esse par de escolhas. E a partir desse par de escolhas, essas consequências aqui? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Agora vamos à forma. Integral do logaritmo de x dx é igual. Então, ó, eu tenho que usar o v, o u é o logaritmo de x, e o v é o x. Então, fica x logaritmo de x. O v, o v, então é x logaritmo de x. Menos a integral de v du. O v é o x. Quem é o du? 1 sobre x dx. 1 sobre x dx. Aí que maravilha. Deus fazendo obra na tua vida e tu aí reclamando. X logaritmo de x menos x daqui de cima cancela com x de baixo. 1 vezes dx, dx. Isso aqui vai ser a integral de dx. Então, isso daqui dá x logaritmo de x menos integral de dx. E quem é a integral de dx? A integral de dx é o próprio x. Logo, o logaritmo, aliás, a integral do logaritmo de x é x logaritmo de x menos x. Tranquilo? Agora deu para entender aquele passo que eu coloquei lá, o resultado? Sim, professor. Pronto. Então, eu já descobri lá a solução que eu queria. Então, voltando àquela EDO, a minha EDO tinha como solução k vezes a exponencial desse negócio. Esse negócio eu já sei quem é, então vou substituir. Então, a minha y, ela era um certo k vezes a exponencial da integral do logaritmo de x dx. Substituindo, isso daqui dá um certo k vezes a exponencial, a integral do logaritmo é isso daqui, x logaritmo de x menos x. Correto? Aí eu posso brincar com isso daqui, escrever k vezes isso daqui, gente, ó, eu posso quebrar, né, a subtração, e escrever exponencial de x logaritmo de x vezes exponencial de menos x. Todo mundo concorda que eu posso fazer essa quebra pela propriedade das potências? Escrever essa subtração como sendo isso daqui? Sim, professor. E aí eu posso escrever k vezes... Gente, esse x está aqui na frente do logaritmo. Então, eu posso subir de novo com ele para cá, não posso? Esse x está aqui na forma de produto, posso trazê-lo como expoente para cá. E aí escrever a exponencial do logaritmo de x elevado a x vezes e elevado a menos x. Só peguei esse x que estava aqui na forma de produto e devolvi ele para o expoente usando propriedades de logaritmo. Portanto, isso daqui vai me dar k vezes. Gente, ó,
a exponencial do logaritmo, a gente sabe que um manda o outro embora, né? E sobra apenas x elevado a x. Então, isso daqui vai me dar x elevado a x vezes a exponencial de menos x. Então, essa é a nossa solução geral. A y, solução geral daquela nossa EDO, é x elevado a x vezes exponencial de menos x. Vezes uma constante k, né? Então, essa é a solução da nossa EDO. Tranquilo? Essas manipulações que eu fiz aqui sobre o problema? Beleza, professor, tranquilo. Bom, e aí para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai aplicar essa solução aí, meio louca dessa EDO, numa situação sobre capacitância. Bom, todo mundo sabe aqui o que é um capacitor? Um aparelho chamado capacitor? Sim, conheço. O capacitor, ele é um aparelho que ele tem como função física conter carga. Assim, sendo bem popular, assim, bem pouco científico, entendo o capacitor como um cara que guarda energia elétrica em questão. Então imagine que a bateria do seu celular é um capacitor. Ele tanto pode absorver energia, segurar a energia e depois liberar a energia. E aí, como o nosso problema de número 5, vamos tentar resolver essa EDO aqui. Na verdade, são duas. O sistema de capacitância simples e o sistema de capacitância global. Pronto. Vamos resolver essas duas EDOs aqui. Vou assumir o R, o E e o C como sendo constantes. Sendo assim, eu tenho que procurar o Q, que é a função de T. Esse R é a resistência, o Q é a carga, o C é a capacitância em si, e esse E aqui é a força eletromotriz induzida. Se a gente for ser bem pragmático, o que é a resistência em um circuito elétrico? É uma característica impeditiva da passagem de corrente. Não sei se vocês lembram ali do básico da eletrodinâmica. Quando tu tem sistema simples, entre esse terminal e esse, existe um negócio chamado U, chamado DDP, diferença de potencial, também conhecida como tensão, que são os tais volts do aparelho. E aí você tem naturalmente um fluxo de cargas que tentam passar de um terminal para o outro. Esse fluxo de cargas é o que a gente chama de corrente e simboliza pela letra I. E existe naturalmente um impedimento para a passagem dessa corrente que a gente chama de R, que é a resistência do material. E esses três camaradas se relacionam pela primeira lei de Ohm, dizendo que U é igual a R vezes I, chamada primeira lei de Ohm. Ou seja, a diferença de potencial é proporcional à resistência e à corrente. Então, esse R aqui é a resistência do material. Quem é dQ? Bom, você imagina que existem cargas querendo passar daqui para cá. E essas cargas, para passar,
precisam de um movimento. Então, as cargas precisam variar, escorrer conforme o tempo. Bom, fisicamente, é o I, que é a corrente, que é o fluxo de carga com respeito ao tempo. Mas, diferencialmente, é a derivada da carga com respeito ao tempo. Então, isso daqui é R vezes I. Ou seja, isso daqui é a diferença de potencial. Essa daqui é a carga e essa daqui é a capacitância, que é a característica que o corpo tem de reter essas cargas de forma que, quando ele precisar de energia, ele usa essas cargas aglomeradas para provocar energia. Ok? Lembre que nem tudo que você acumula necessariamente você usa. Tanto que quando você pega na bateria do celular, ela costuma estar quente durante o processo de carregamento, porque uma parte da energia não é totalmente absorvida. Ela é perdida por um efeito chamado de efeito Joule, que é quando há desperdício de energia sobre a forma de calor. Então, na verdade, isso daqui é um modelamento físico do movimento mais básico das cargas. Quando não existe nenhuma força externa ao fluxo normal. Mas pode haver, que é esse Ezinho aqui. Então, observe que essa equação diferencial para essa, R dq dt, R dq dt, QC, QC, o impedimento aqui é esse E, que é a tal força eletromotriz induzida. Ou seja, é o que daria um impedimento a mais para o fluxo natural de cargas para esse capacitor. Ok? Resolver essas EDOs é imaginar que aqui as cargas fluem livremente e aqui fluem com algum determinado obstáculo. Ok? Então, vamos resolver. Agora que a gente já tem um modelamento físico claro, vamos resolver essas EDOs aí. Bom, primeiro EDO. R dq dt igual a QC. Lembrando aqui que o que realmente nos interessa é Q e T, já que R e C foram dadas supostamente constantes. Esse R não é supostamente constante por C. A segunda lei de Ohm diz que a resistência de um material depende da sua resistividade, depende do seu tamanho e do quadrado da sua área. Da sua área, na verdade. Isso daqui é a famosa segunda lei de Ohm. É o que me dá a garantia que, de fato, R é constante. A resistividade depende do material, o L é o tamanho do objeto que é construído e A é a sua área. Aí, não tem os professores de física da educação básica que usam musiquinhas e frasezinhas para decorar a fórmula, né? Essa letra grega é o Rho. Já imaginou como é que o cara vai decorar a primeira legião? Deixa quieto, professor, deixa quieto. Proibido para menores de 18 anos. Quem entendeu, entendeu. Deixa quieto, Mas, dê mas se você continuidade aí na entendeu, resolução. você tem uma maldade exacerbada no coração, né? Incrível, incrível. A maldade tá interna aqui. Tá incutida no negócio aí. Então Algumas deixa é fácil ver. É fácil ver, né? Bom, então, dado que R é constante, C é a capacitância, que também depende diretamente do tipo de material que você tem, vamos dividir, ok? Esse Q eu vou trazer para cá, esse DT eu vou levar para lá. Esse C, gente, está aqui dividindo, então eu vou passar ele para cá multiplicando. Então vai ficar RC, que são constantes, DQ sobre Q, e aí esse DT eu vou mandar para cá. Pronto. Separei variáveis. Agora eu vou pegar e tacar a integral dos dois lados desse problema aqui. Então vai ficar a integral do Roberto Carlos, dq, igual à integral de dt.
Como RC pode ser CR também, se você prefere futebol e apelar para o Cristiano Ronaldo, mas é constante de qualquer forma, porque ele só sabe ficar parado na área esperando a bola chegar. Igual o Roberto Carlos, que só fica esperando o Natal chegar para o especial da Globo. Então, são constantes de qualquer forma, né, invariantes por posição. Minhas piadas são péssimas, eu preciso parar com isso. Mas, independente de qualquer coisa, RC é uma constante, então sai da integral, né? Então, vai ficar RC da integral de dq sobre q igual a integral de dt. Portanto, isso daqui vai me dar um certo RC. A integral de dq sobre q é o logaritmo de q, que a gente já cansou de ver, né, de tanto logaritmo hoje. Bem batida essa integral. Igual a integral de dt, que a gente sabe que é t, mais uma certa constante k, que é a constante de integração. Bom, RC eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar logaritmo de q igual a t mais k sobre RC. Como eu quero apenas o q, vou elevar ambos os lados pela exponencial. Então, isso daqui vai me dar a exponencial do logaritmo de q igual a exponencial de t mais k sobre RC. Exponencial de logaritmo, a gente sabe que dá identidade, né? Um vai embora com o outro, sobra somente a carga, o quê? Que obviamente será uma função do tempo. E aqui, gente, ó, eu posso quebrar essa fração aqui da seguinte forma, ó. A exponencial de t sobre RC mais k sobre RC. Quebrei essa fração aqui como soma de duas frações de mesmo denominador. Então, a carga em função do tempo vai ser isso daqui. Como isso daqui tem uma soma no expoente, eu posso transformar em produto, né, pelas propriedades de potência. Então, isso daqui dá T sobre RC vezes E elevado a K sobre RC. Esse T é uma variável, porque a carga aqui está dependendo do tempo. Mas esse K sobre RC é tudo constante. R é constante, C é constante, e esse K é uma constante de integração, portanto é constante. Então, isso daqui, ó, eu posso chamar de um único C, de uma única constante global. E, por fim, o QT é igual a o C, que é a minha constante, vezes essa exponencialzinha. A exponencial de T sobre RC. Então, esse daqui é o comportamento da nossa função carga. A nossa carga, na verdade, é uma exponencial, né? Esse C é determinado pelas condições iniciais do problema, né? A fluidez natural lá do seu sistema. Então, a carga com respeito ao tempo tem essa caracterização exponencial. E aí, pessoal, dúvidas com respeito a esse problema? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor, tranquilo. Pronto. Bom, como a gente já está aqui caminhando aos finalmente, faltam 2 minutos, a gente começa a nossa próxima aula resolvendo esse item B, né? Que é a forma geral de escoamento agora com uma força eletromotriz induzida interferindo aqui, nessa fluidez. Tá bom? Então, a gente vai finalizando por aqui. Próxima aula da gente, a gente faz essa questão e continua aí, vai falar um pouco sobre a lei de resfriamento de Newton, sobre, não mais sobre capacitância, mas sobre resistência de sistemas compostos.